Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Carol, estou aqui hoje para compartilhar com vocês um momento de intercessão. Eu fiz uma devocional esses dias e senti no coração de compartilhar com os irmãos a respeito de um tema que eu acredito que esteja na mente e no coração de muitos queridos, assim como no meu coração também. E o tema que eu queria começar a falar hoje com vocês, que o Espírito Santo trouxe, é sobre medo. E o que deixa o seu coração ansioso, nervoso, inquieto, com medo? A gente tem vários relatos na Bíblia falando sobre o medo, sobre o que nós podemos fazer quando tivermos medo. E até mesmo em Salmos nós temos vários versículos, né? E até mesmo relatos de Davi com relação a situações onde ele estava ansioso, inquieto, com medo, né? E gostaria de ler com vocês 1 Pedro,
no versículo 5, no capítulo 5, perdão, versículo 7, se vocês puderem abrir as suas Bíblias, que diz: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Quem é esse ele? É Deus. Deus é que cuida de nós e nos retira todas as ansiedades e medos. E um versículo específico que eu queria somente ler, que é Salmo 139, 23, Davi, ele coloca o seu coração totalmente exposto diante de Deus. E ele pede: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Davi, naquele momento, ele queria compartilhar os seus piores medos, os seus anseios com Deus. E ele teve a coragem de enfrentar esses medos e nomeá-los diante do Senhor. E a partir dessa atitude de Davi, ele pôde confiar que Deus era maior do que qualquer medo que ele poderia sonhar. E a gente está disposto a fazer essa oração? Essa oração de realmente abrir o nosso coração, pedir para que o Senhor examine o nosso coração, a nossa mente, e Ele ali exponha para nós quais são os nossos reais medos e anseios? O que a gente teme importa, porque Ele toma a nossa mente, toma o nosso sonho, nosso sono, nosso coração, a nossa atenção. E a gente tem que colocar isso diante do Senhor. E quais são as áreas que você está se apegando e permitindo que te aterrorizem? Quais são as áreas da sua vida que o medo te controla? Quais são os medos que você e eu estamos escondendo de Deus, achando que às vezes a gente, por Ele saber de todas as coisas, Ele já sabe que está no nosso coração e a gente às vezes não confessa quais são os medos que estão aterrorizando a nossa mente e o nosso coração. Uma frase que eu li nessa devocional me impactou muito. Eu queria compartilhar com os irmãos. O que você mais teme, tem medo mesmo, mostra onde você precisa crescer com Deus. Vou ler de novo. O que você mais teme mostra onde você precisa crescer com Deus. Esse crescer com Deus envolve entrega, envolve confiança, envolve realmente deixar diante do Senhor para que Ele possa agir em nosso favor. E esse crescer vai gerar intimidade com o Senhor, vai gerar dependência do Senhor. Do que você tem medo, querido? À medida que Deus revela os seus medos, que são os nossos medos, Ele revela para nós os nossos medos, Ele também irá construir a sua fé, a minha fé. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da presença de Deus e do poder de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo nos guiando. E nós precisamos da palavra de Deus nos fortalecendo. O último texto que eu gostaria de ler com os irmãos está em 1 João 4, 16 a 19. E esse texto diz assim: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. E esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Que esse amor através de Jesus possa ser revelado a nós no dia de hoje e todos os dias da nossa vida. E a gente permanecendo nesse amor, possamos viver livres de todo medo e qualquer ansiedade. Porque Deus já cuida de nós, porque Ele nos ama. E assim a gente pode amar Ele também. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o seu coração, a sua mente, para que você possa viver livre de todo medo. Em nome de Jesus. Amém.
Olá, igreja, graça e paz. Meu nome é Natan. Hoje eu quero estar trazendo a palavra de dízimos e ofertas com vocês. O versículo que eu vou estar lendo está lá em 1 Reis 17, a partir do verso 8. Diz o seguinte: é a história de Elias e a viúva de Sarepta. Então, começa o seguinte, o versículo. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Eu vou ler só até aqui, só para a gente entender o contexto dessa história. Então Elias foi para essa cidade e encontrou uma viúva muito pobre, só tinha isso para comer. Ela estava preparando a última refeição dela. Depois que ela comesse com o filho dela, ela ia morrer. Então assim, ela estava passando por uma situação de crise, por uma situação de pobreza extrema. E Elias foi lá e pediu a última coisa que ela tinha. Com a continuidade da história, a gente vê que ela preparou a comida para ele e os jarros transbordaram na casa dela, transbordou de comida. Então assim, a partir do momento que ela teve fé de entregar aquela a última comida que ela tinha para Elias, Deus honrou ela por essa atitude. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. É exatamente como a história da viúva pobre que a gente conhece, que ela deu a última moedinha dela e Jesus falou que ela tinha dado mais do que todo mundo ali, porque todo mundo deu do que faltava, deu da sobra, né? E ela deu tudo que ela tinha. E foi exatamente assim que aconteceu com essa mulher. Ela estava passando por uma situação muito difícil. E ela deu tudo que ela tinha e Deus a honrou. Então assim, a gente sabe que a palavra de Deus não fala pra gente entregar tudo que a gente tem, pra gente ficar numa condição muito difícil. Mas ele fala: dê conforme o seu coração. Dê conforme o seu coração está dizendo. Que a gente possa estar realmente honrando a Deus. Seja com o nosso dízimo, com as nossas ofertas. Que a gente possa ter no nosso coração que esse dinheiro é para Deus, é para honrar, é para falar: Deus, está aqui a sua parte de tudo que o Senhor me deu. E principalmente agora, nessa situação de quarentena, a gente escuta muito falar de economia, muito sobre dinheiro. Às vezes a gente pensa que as coisas vão aumentar, que a inflação vai subir, que não vai dar para comprar as coisas. E a gente tem que tirar esses temores do nosso coração e confiar que Deus vai prover, independente da situação lá fora, Ele vai cuidar da gente. E que a gente possa estar honrando Ele com os nossos dízimos, nossas primícias e as nossas ofertas. É essa a minha palavra de hoje. Quero estar orando com vocês nesse momento. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar cuidando da gente, meu Pai, não só espiritualmente, fisicamente, mas também das nossas finanças, meu Deus. Que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, Pai, de gerir os nossos 90% com sabedoria, meu Pai. Que a economia do Brasil não venha despencar, meu Pai, independente com essa crise, meu Pai. Que o Senhor possa proteger o nosso patrimônio, Deus, e que a gente possa ter um coração honrado e grato por tudo que o Senhor faz, meu Pai. Por aqueles que podem estar indo trabalhar, Deus, que o Senhor proteja cada um deles. Proteja também contra a demissão, Senhor, não deixe que eles sejam demitidos. E para nós que estamos sem emprego, Deus, que o Senhor nos honre, que a gente possa se capacitar nesse momento para quando aparecer o emprego, a gente estar preparado para essa oportunidade. Protege cada família, Deus, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Olá, igreja, graça e paz. Muito bom estarmos mais uma vez juntos para esse tempo de olharmos para a palavra de Deus e buscarmos a direção dele para as nossas vidas. E aqui eu dou as boas-vindas a cada um de vocês que nos assistem nesse momento através desse vídeo.
Que Deus o abençoe, abençoe também a sua família e que Deus fale profundamente ao seu coração nessa hora. Nós temos acompanhado durante todo esse tempo praticamente as notícias, não só na televisão, na imprensa, nas mídias, principalmente a respeito do Covid-19. Mas uma notícia que aconteceu no dia 27 de maio, repercutiu por vários dias e algumas semanas, que foi a morte de um homem negro nos Estados Unidos, de nome George Floyd, que foi morto por um policial branco. Depois de que esse policial teve imobilizado, ele estava deitado e o policial apoiou o joelho dele no pescoço dessa vítima por mais de 8 minutos e essa pessoa veio a falecer. Isso gerou uma onda de protestos muito grande nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos e fora também, e especialmente contra o racismo, que infelizmente ainda é um mal da sociedade, que tem a ver com a discriminação, a intolerância com relação a outra pessoa, seja por conta da sua cor, às vezes pela posição social, por causa da sua fé religiosa e também por outros motivos. Aí quando nós pensamos na discriminação e na intolerância, porque a intolerância ela está baseada no preconceito dessas coisas que eu acabei de falar. E isso gera discriminação. E quando você olhar para uma pessoa, como é que você reage diante de uma pessoa que você não concorda com ela, não gosta dela, ou você não a considera como nós deveríamos considerar? Eu quero então voltar aqui à Bíblia. E eu quero ler para você um texto que está lá no livro de Tiago, no capítulo 2, de 1 até 4, que nos diz o seguinte: Meus irmãos, vocês creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está vestido, que está bem vestido, e dizem: esse é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Veja, eu li esse texto agora de Tiago. Paulo também nos fala sobre a questão de acepção, discriminação de pessoas. Pedro também fala. Quando você vai para o Velho Testamento, Deus, através da sua palavra, você vai ver isso lá em Samuel, em outros textos, que fala a respeito de que para Deus, nós não podemos fazer acepção, discriminação entre as pessoas, escolher esse ou aquele. O que a palavra de Deus nos diz, que a discriminação e a acepção é pecado. E por que eu estou trazendo isso hoje? Eu não sei, por exemplo, como é que você tem lidado de forma muito pessoal com as questões da sua casa. Se antes da pandemia você já vivia algum problema de relacionamento com alguém que você não gosta, que você tinha dificuldade, como é que você agora está lidando com isso? Porque a partir do momento em que nós estamos com pessoas com as quais nós temos dificuldade, normalmente o que vai acontecer é que nós vamos ter desprezo por essa pessoa, falta de respeito, impaciência. E isso pode nos gerar na intolerância em relação a essas pessoas. Isso pode acontecer entre o casal com os filhos, entre os filhos, entre outras pessoas da família. Quando nós chegamos ao ponto da intolerância, da falta de paciência, da falta de amor para poder viver com as outras pessoas. Esses dias atrás eu confesso que eu tive um momento de intolerância. Todos nós sabemos que nós devemos usar as máscaras quando nós saímos da nossa casa.
também as pessoas que às vezes estão dentro de casa, que já estão com a questão do Covid, né? Tem a necessidade de estarem isolados dentro da sua casa, mas também de máscara. Mas quando você sai à rua, você deve usar máscara. E eu entrei num estabelecimento comercial, não havia ninguém praticamente, só uma e outra pessoa, mas essa pessoa, ela estava andando dentro desse estabelecimento sem a máscara. E eu cheguei para essa pessoa e disse, e eu estava com a minha máscara, eu apontei para a minha máscara e disse assim, ô meu amigo, por favor, você precisa usar a máscara. E essa pessoa olhou para mim com um olhar de desprezo, desconsideração, e saiu assim, como se ninguém tivesse conversado com ela. E naquele momento eu reconheço, eu tive um sentimento de intolerância por causa da postura daquela pessoa. Veja, ela deveria usar a máscara por conta da segurança que nós precisamos ter, tanto eu como ela, como qualquer pessoa. E eu tive um tempo de intolerância. Eu discriminei aquela pessoa. Isso é pecado. Eu errei. E claro que quando nós estamos diante de situações em que pessoas estão ao nosso redor e que nós estamos tendo dificuldades, nós começamos a ter discriminação, nós começamos a ter falta de respeito e temos impaciência. O que é que nós exatamente estamos fazendo? Como é a maneira de nós vencermos a discriminação, a intolerância? Nós precisamos sempre nos voltar para a fonte de amor que é o próprio Deus. Somente o amor de Deus no meu coração e no seu coração é que pode nos ajudar a vencer intolerância, impaciência, falta de respeito e até mesmo desprezo. Porque quando nós consideramos as pessoas a partir da perspectiva que Deus olha, que é um olhar de amor, de cuidado, nós vamos nos portar de outra maneira. E como nós temos vivido essa verdade de que o amor de Deus em nós deve produzir em nós um sentimento de querer ajudar as pessoas, de estarmos junto das pessoas e termos uma postura de respeito em relação às pessoas. Há uma coisa que eu e você precisamos nos lembrar. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Quando Deus nos criou, Ele nos criou a essa semelhança. Nós pensamos, nós agimos, nós tomamos as nossas decisões, nós caminhamos, nós paramos. Então nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer muitas vezes coisas que outras pessoas não concordam. Ou então fazemos coisas que Deus quer que nós façamos. Eu me lembrei do que aconteceu com Jesus quando ele está passando por Samaria, e ali ele, na hora do almoço, que seria por volta do meio-dia, os discípulos saem para procurar alimento e ele vai até o poço e chega uma mulher samaritana. Lembre-se, um judeu, ele não gostava de um samaritano. Ele menosprezava, ele discriminava um samaritano. E qual foi a atitude de Jesus quando aquela mulher chegou? Isso você lê lá no livro de João, no capítulo 4. Você vai ver que Jesus pede água para aquela mulher. Veja, um judeu não falaria com um samaritano, e ainda mais se fosse uma mulher. E o que aconteceu ali foi de que aquela mulher falou assim, como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritano. E aí começa uma conversa sobre água, sobre sede, água da vida. E o resumo dessa história é de que Jesus venceu a discriminação que reinava naquele tempo com aquelas pessoas através de se importar com aquela pessoa e se importar com aquilo que ela mais precisava. Não era a água do poço, mas a verdadeira água da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Tanto que ela
depois de reconhecê-lo como sendo realmente um profeta, o enviado de Deus, vai à cidade, traz as pessoas e Jesus fica ali. O que nós tiramos de lição desse episódio é de que somente o amor consegue vencer as barreiras da discriminação e da intolerância. Somente o amor de Deus em nós é capaz de nos colocar frente a frente com pessoas que nós podemos ter dificuldades e de nós termos uma postura, principalmente, que agrade a Deus. Como eu e você temos vivido isso? Como nós temos agido e reagido diante de situações com pessoas com as quais nós temos dificuldade? Esse é um tempo em que, com as discussões tanto do Covid, com as questões políticas e outras questões, às vezes as pessoas ficam intolerantes, começam a cometer certos tipos de atitudes discriminatórias e assim por diante. Agora, se nós, como filhos de Deus, conhecendo o amor de Deus, nós precisamos ter uma atitude coerente com a presença de Deus na nossa vida. E a presença de Deus na nossa vida produz o quê? Amor. Produz o quê? Perdão. Como eu e você estamos hoje vivendo essa realidade do amor de Deus? Eu quero agora estar orando com você. Eu quero orar com você e eu quero dar a oportunidade para que você reflita sobre essa palavra e permitindo que Deus fale ao seu coração. Vamos orar. Pai de amor, nós estamos diante de uma realidade do nosso mundo onde pessoas são discriminadas, há intolerância, e a Tua palavra nos ensina que discriminar é pecado. E o que eu preciso, que o meu irmão, o meu amigo que agora está conosco nesse tempo precisa, é que o Teu grande amor inunde o nosso coração, transforme os nossos sentimentos, o nosso pensamento, e que nós, ao sermos transformados pelo poder do Teu Espírito em nós comecemos a amar também as pessoas como o Senhor nos ama e como nós amamos o Senhor. Então nos ajude a ter essa atitude de uma pessoa que olha para outra e que recebe do Senhor o poder do alto para poder ajudar, não discriminar e sermos pessoas que se importam uma com as outras, porque o Senhor vive em nós. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu também quero ainda orar por você que está nos assistindo e que ainda não entregou a vida a Jesus. Lembre-se, aquela pessoa que vive longe de Deus, sem o relacionamento com Deus através de Jesus, ela está em pecado e ela precisa do perdão de Deus através de Jesus. Pecado é quando nós fazemos aquilo que desagrada a Deus. E eu quero orar com você. Se você tem o desejo de entregar a sua vida a Jesus nessa hora, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu preciso do Teu perdão para os meus pecados. Por isso, vem me lavar com o sangue precioso da cruz. E que o meu nome seja escrito hoje no livro da vida. Me recebe, Pai, como Teu Filho. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Se você precisa de alguma orientação, de alguma informação, se você quer ser discipulado, se você entregou a vida a Jesus, você tem o nosso contato aí na tela, entre em contato conosco e nós teremos imensa alegria de poder acompanhar a sua vida e te ajudar a caminhar com Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.